Ó, se você está achando que o arguile é melhor ou menos agressivo que o cigarro, quem está te falando isso é o cara que vende o negócio. Porque ele é pior. É a entrada, como você falou, a entrada da porta da frente é pior. É a entrada pelo ralo. Porque a queima do arguile libera muito mais uma substância ruim que o cigarro já libera, muito maior quantidade, em muito maior quantidade. E essa substância, ela se liga a uma célula que nós temos chamada hemácia, que leva o oxigênio, que é o glóbulo vermelho. Certo. Então, quando a gente dá uma fumadinha, ou você fica lá atrás do carro que está funcionando o motor, a gente está respirando um gás, que esse gás se liga no glóbulo vermelho e não solta. É aquele casamento que não existe mais. Ele casa e não solta mais. E aí o que acontece? A pessoa vai entrando em asfixia. Então o arguile faz isso. Liga com a hemácia e não solta mais. E esse gancho de começar a se aproximar do arguile é igual promiscuidade, é igual droga, tóxico. Aquilo é um grupo. Aquilo é uma coisa, é fácil de vir o outro. Aí, olha, aquele ali, tem um grupo ali, olha, mas tem um cara que deixou aqui um baseado, olha, tem um cara que deixou uma carreirinha. Aquilo faz parte. Quando você se dá a noção, conta. Você dá conta, você se perdeu naquele meio, naquela situação. Ninguém que hoje está com a sua vida desesperada por qualquer que seja a droga, ninguém quis no início estar com a sua vida desesperada. Ninguém, é impossível. Alguns poucos com alguma doença psiquiátrica, mas a maioria não. Eles se perdem porque exatamente aquilo vem vindo sem a noção de que está entrando, que está invadindo, que está infiltrando. E aí, depois é um caos, todo mundo está sabendo o desespero que é. Mas sem dúvida nenhuma, não entre em arguile, não entre em cigarro. Pelo amor de Deus, não entre. Estamos morrendo, nossos jovens estão morrendo, os velhos, está todo mundo morrendo por conta do tabaco, e o arguile é o que eu pensava, doutor Igor. Inclusive eu comentava com os meninos antes do senhor chegar. Falava, o arguile, para mim, é uma droga tão prejudicial quanto as outras, né? Sim. E infelizmente a gente vê os nossos filhos nos portões das nossas casas no domingo à tarde, nos finais de semana, lá no grupinho no fundo de quintal, fumando arguile. Então fica o alerta, gente, é um profissional da saúde que está falando. Tome cuidado com o tal do arguile. Doutor Igor, tem remédio para parar de fumar? Tem. Tem remédio? Tem. Vergonha na cara, como dizem por aí ou não? Esse é o primeiro, né? Esse é o primeiro? Porque na realidade é assim, me diz, por exemplo, para você estar aqui e eu estar aqui, nós decidimos na nossa vida o caminho que a gente ia traçar. Exatamente. É lógico que Deus vai fazendo, né? Vai jogando. Mas a gente precisa decidir. Eu precisei decidir que eu ia estudar, você precisou decidir que você ia fazer esse caminho. Então é preciso decidir, eu não quero mais fumar. A partir do momento que eu decido não quero mais fumar, então o cigarro vai ser a minha escora nessa situação, mas eu preciso ter essa decisão. O cigarro não vai fazer essa decisão para mim. O livro que está ali em cima não faz a decisão, olha, estuda. Não, sou eu que estou a estudar. Então, sem dúvida, o cigarro, ele tem tratamento. Não fique achando que você não vai parar de fumar porque não tem tratamento, porque tem. Tem com remédio, tem suporte emocional, tem, e você pode parar de fumar tranquilamente, sem dúvida nenhuma. Não existe a possibilidade de você ficar fumando se você não quiser. Eu parei, depois eu conto a história, tá? Porque agora a nossa equipe foi nas ruas e fez uma enquete a respeito do cigarro. Vamos ver o que a gente tem para mostrar aí. Pode liberar. Você é fumante? Já fui fumante, está com 10 anos que parei de fumar e me sinto muito bem a ter parado de fumar. Aconselho a todos, parar de fumar faz muito bem para a saúde, meu sono é bem melhor, eu me sinto 10. Você é fumante? Não. E você se incomoda com a fumaça do cigarro, assim, pessoas que fumam ao seu lado? Muito. Causa mau cheiro, eu acho que prejudica mais pra gente que não fuma, mais pra esse que fuma. Você é fumante? Não. Não, e você se incomoda quando as pessoas fumam cigarro do seu lado? Com certeza. Você é fumante? Não, sou não. E você se incomoda com a fumaça do cigarro? Alguém está fumando perto do senhor? Depende do ambiente. Se for dentro de um carro, dentro de um ônibus, sim, mas no ar livre assim não. Você é fumante? Não. E você se incomoda com as pessoas que fumam ao seu lado? Ah, muito. Acho assim, quem fuma tem que ter seu espaço para fumar, né, perto dos outros que fumam, né? Você é fumante? Não. E você se incomoda com as pessoas que fumam perto de você? Não, dificilmente, não. Você fuma? Fumo.
E há quanto tempo? Há uns 5 anos. E você já tentou parar? Já, mas não consegui. E você, fuma? Fumo. Fuma. Há quanto tempo? 20 anos. 20 anos. E você já tentou parar? Já. Fiquei até 90 dias sem fumar, depois não consegui mais. A gente passa fases da vida da gente, né? Parece assim que tem uma fase que tudo que é moda. Teve uma época que as pessoas achavam que era moda fumar, não é verdade? Opa. Até as mulheres, com toda essa evolução, parece-me que elas se achavam na obrigação, para elas estar bem enturmadas, elas tinham que estar com um cigarro entre os dedos. Sucesso, né? Sucesso, aquela coisa de pose toda. Eu penso que é tão careta esse negócio, doutor Igor. Não é verdade? É. Esses dias eu estudei que a gente falava assim, isso aí é atirar no pé. Esses dias eu escutei uma pessoa me dizendo assim, atirar no pé e não sentia dor, e né? não sentia dor, aí é um caos, né? Exatamente. Aí é um caos, é isso mesmo. Então, a notícia que eu tenho é que eu fui fumante, gente. Eu sempre conto isso. Eu comecei a fumar muito pequenininha. Criança, assim, tipo 12 anos. E aí eu fumei até... Quem foi a tua influência? A minha influência foi meu pai. Foi Os pais fumavam? Dentro da minha casa, todo mundo. Hoje em dia, graças a Deus, doutor Igor, acho que se tiver 1 ou 2 que fuma lá ainda é muito, mas a gente está quase... Mas olha o poder, né? Olha o poder de dentro de casa. Exatamente, Olha dentro só. de casa. Aliás, diz que os grandes vícios do álcool nascem tudo dentro de casa, né? Os filhos assistem dia a dia. O bom e o ruim, né? O bom e o ruim, os exemplos, né? São os exemplos. Pena que a família está ficando desse jeito. Né? Que pena. Então, eu parei. Aí eu criei essa tal de atitude que o doutor Igor falou, aquela dosezinha de vergonha, aquela coisa que você ia comer e nunca gostava de nada, de ser taxada de menina chata porque não gostava de nada, de pesar 15 quilos a menos do que eu peso hoje. Né? Daí um dia eu me olhei no espelho e falei, gente do céu, eu gosto de quê? Eu sou capaz ou não sou? Aí deixei a minha carteirinha de cigarro lá e nunca mais olhei. E faz 19 anos, porque eu parei no dia que meu filho fez 1 aninho. Hoje ele tem 20 anos, fazem 19 anos. Meu pulmão tá limpo já, doutor Igor? Esse é um mecanismo danadinho, sabe? Ainda não está totalmente limpo? Se a gente tirar um pedacinho do seu, um pedacinho do meu, o seu nunca vai ficar igual ao meu. Porque você nunca fumou? Não. Mas já fazem 20 anos, doutor Igor. Mas sabe o que acontece? 2 minutos. 2 minutos. O senhor quer que eu responda alguma pergunta? Não, eu quero que o senhor fale sobre isso, da limpeza do pulmão, do tempo, e eu vou perguntar sobre que é uma outra moda entre os jovens hoje em dia é mascar o tal do fumo. Coisa lá do tempo do ó do Borogodó também, que agora voltou e diz que é moda. Né? Então eu quero que o senhor fale a respeito da limpeza do pulmão e depois vai falar do mascar então, deixa eu fumo falar pra do gente mascar terminar. fumo primeiro que o seu... Sim. O seu... Meu câmera está pedindo. Então, olha só. Quando a gente fala assim, a pessoa fuma e aumentou o risco de câncer de bexiga, quem fumou foi a bexiga? Não. Não. Como é que então essa substância do cigarro aumentou o risco de câncer de bexiga? Porque ele fumou, a substância entrou no sangue e o sangue vai em todo o corpo. Então todas essas coisas que você falou vão ser maltratadas por essas substâncias que caíram no sangue. Certo. Tá legal? Então, alguém já deve ter visto aqui que quando o cara tem angina, dor no peito, vem lá na televisão, bota um comprimido debaixo da língua. Sim. Todo mundo já viu isso? Por quê? Porque debaixo da língua, o nível de absorção é assim. Tchum! Botou debaixo da língua, o que é bom e o que é ruim, cai no sangue. Então o cara botou um mascando. Debaixo da língua, absorveu. Então aquilo que é ruim, cai no sangue. Mastigou, caiu no sangue. Ele pode não estar fazendo a fumaça ir para o pulmão, mas tudo aquilo que é o time de lá está entrando no sangue. Então não tem acerto, meu amigo. Você está só fingindo que não está tirando no pé, nos dois. Entra pelo sangue. Não vai para o pulmão a fumaça, não vai para as artérias a fumaça, mas vai para o sangue. Caiu no sangue e vai lá detonar em todos os lugares. Vai detonar em todos os lugares. Um americano adora essas pesquisas. Ele fez uma pesquisa assim. Botou um grupo de mulheres para fumar. E aí foi coletar na secreção vaginal, depois que ela puxou ali, ela não fumava. Não fumava. Coletou para ver o que tinha do cigarro na secreção vaginal. O tempo precisou. 45 minutos depois que ela fumou o primeiro cigarrinho, estava lá na secreção vaginal substâncias daquela queima daquele cigarrinho. Então, como é que foi parar na secreção vaginal? Porque aquilo é absorvido, cai no sangue, circula, vai lá, as glândulas de mucosa da vagina, produziram lá o muco, caiu lá. Então vai em todo o corpo, não adianta. Não adianta, pode fazer o que quiser. Tá certo. Então, para a gente terminar, fala por que o meu pulmão nunca vai ser então, igual ao seu. As pessoas vão atrás, de todo mundo, do farmacêutico, do médico. Mas eu já parei de fumar. Assim, ó. Então, aquilo
entrou no pulmão quando eu respiro, quando fumo. Aí as células de limpeza do pulmão, que são responsáveis em limpar, chamadas pneumócitos, vão lá, comem, engloba aquela sujeira. Só que aquele negócio é tão pauleira que ela começa a mastigar, e aí dentro dela tem uma coisa chamada enzima, que é para destruir essas coisas que ela come. Certo. Mastigar, aí não dá conta. Ela morre e ela esparrama a enzima e destrói o tecido. Vai fazendo o que se chama lentamente, o que se chama enfisema. Enfisema é destruição do tecido. Pelo quê? Pela tentativa de limpar. Então o pneumócito vai lá, engloba, morre, esparrama. Aí vem um outro, engloba, morre, esparrama. Como esse mecanismo de esparramar, aí vem um outro grupo para tentar controlar a situação, quem para de fumar, tira o pé do acelerador e aí o carro vai diminuindo. Mas dizer para você, olha, eu não fumo há 20 anos, agora o meu pulmão é como se eu nunca tivesse fumado? É ilusão. Ilusão. É ilusão. Infelizmente. Mas eu fiz bem de parar de fumar. Você tirou o pé do acelerador. Eu tirei o pé, foi da cova. Não é verdade, doutor Legal. Igor? Você tá bonita desse jeito, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus, eu quero agradecer tão grandemente a sua presença. Eu ficaria aqui o programa inteirinho com o senhor falando sobre esse assunto e outros assuntos também, mas eu sei que não vai faltar oportunidade. Sem dúvida, que eu puder ajudar. Muito obrigada pela sua disponibilidade e eu queria muito uma mensagem neste dia para todo mundo que está nos assistindo, os fumantes e os não fumantes, para a gente encerrar, por favor. Deus criou esse universo que é de energia. E essa energia está dentro de todos nós. E quando nós decidimos o que nós vamos fazer, essa decisão sendo para o bem, para o correto, não há como imaginarmos que Deus não está nos levando. Então decida para o bem, decida pela compaixão, decida por não fumar, decida por ajudar o teu amigo que está fumando, decida pelo bem. Desse jeito, ninguém te para, porque Deus está te empurrando.